Saudações a todos, eu sou o professor Francisco Andrade e nessa aula nós trabalharemos os principais conceitos sobre as soluções. Então, o que vem a ser uma solução? Uma solução nada mais é do que uma mistura homogênea, ou seja, uma mistura que apresenta uma única fase contínua. Nas soluções, a mistura é formada por um solvente e pelo menos um soluto. Neste exemplo, ao adicionarmos o açúcar à água, o açúcar ele será dissolvido pela água. Então, nesse caso, a água ela dissolve o soluto. A parte que dissolve o soluto, neste caso a água, é chamada de solvente. E a parte que é dissolvida é o soluto. Ao dissolver o açúcar, formaremos uma solução de açúcar em água. Então, uma solução é uma mistura homogênea, onde nós temos um soluto que é dissolvido em meio a um solvente. As soluções elas podem ser classificadas como gasosas, líquidas ou sólidas. Uma solução gasosa é uma mistura homogênea de um gás em um outro gás. Então, nós dizemos que os gases, eles sempre formam misturas homogêneas. Então, as misturas gasosas sempre são chamadas soluções gasosas. No caso dos líquidos, nós podemos ter três situações. Uma solução líquida de um líquido dissolvido em um gás. Exemplo, o oxigênio na água. Os peixes, por exemplo, vivem na água, precisam respirar o oxigênio que se encontra dissolvido. Uma solução de líquido em líquido, ou seja, o soluto, ele é um líquido, por exemplo, a mistura de álcool em água, para a formação do álcool 70, ou nós podemos ter um sólido dissolvido em um líquido. Por exemplo, no mar, nós temos bastante quantidade de sais dissolvidos na água. Nós temos uma solução líquida salina. Nós temos três situações. Observe que nas soluções líquidas, o solvente é sempre um líquido. O que vai variar é o estado do soluto. Essa mesma regra se aplica às soluções sólidas. Nós podemos ter a solução de um gás dissolvido em um sólido, por exemplo, o hidrogênio dissolvido no paládio. A solução de um líquido dissolvido em um sólido, exemplo, mercúrio dissolvido na prata, ou a solução de um sólido dissolvido em outro sólido, como por exemplo a mistura de prata e ouro nas variações de ouro 18, 20, 22, 24 quilates. Então, nós podemos observar que o estado da solução vai depender do estado do solvente. Os gases sempre formam soluções gasosas. Quando o solvente é líquido, temos soluções líquidas. Quando o solvente é sólido, nós temos soluções ditas sólidas. Sobre a solubilidade, nós temos uma regra bastante simples que nós vamos dividir em duas partes. Primeiro, nós dizemos que os solventes polares, eles dissolvem os solutos polares. Por exemplo, no álcool 70, nós temos uma mistura de 70% em volume de álcool e 30% de volume de água. Então, nós temos o álcool 70 como um solvente polar, a água, e um soluto polar, o álcool. Solventes apolares dissolvem solutos apolares.
A gasolina que nós abastecemos nossos automóveis nos postos de combustíveis, ela é formada por até 27% de álcool dissolvida em gasolina. Neste caso, a gasolina é o solvente apolar e o álcool é o soluto apolar. Bem, mas como isso é possível se no exemplo anterior nós dissemos que o álcool ele é polar e se dissolve em um solvente polar, que é a água para formar, por exemplo, o álcool 70. Neste caso, a molécula de álcool, no caso, por exemplo, do etanol, que é empregado tanto na mistura com gasolina quanto na mistura do álcool 70, ele é formado de duas partes distintas. Ele tem uma parte que é polar, que é formado por este grupo chamado hidroxila, que é responsável pela solubilidade do álcool em água, e tem uma parte apolar, que é a cadeia carbônica, que é responsável pela solubilidade do álcool em gasolina. Um conceito muito importante quando nós trabalhamos com soluções é o conceito de coeficiente de solubilidade. O que isso significa? Existe uma quantidade máxima de soluto que uma determinada quantidade de solvente é capaz de dissolver a uma determinada temperatura. Então, se nós temos, por exemplo, 100 gramas de um determinado solvente, ele só vai ser capaz de dissolver até uma quantidade X do soluto a uma determinada temperatura. E essa solubilidade vai depender do tipo de solvente, tipo de soluto e a temperatura com que se está trabalhando. Então, devido ao coeficiente de solubilidade, nós temos a seguinte situação. Imagine que nós tenhamos uma quantidade X de um determinado solvente. E essa quantidade permaneça fixa. Mas nós comecemos a acrescentar determinada quantidade do soluto neste solvente. Então, no início, nós teremos as chamadas soluções insaturadas ou não saturadas. Isso significa o quê? Que o coeficiente de solubilidade ainda não foi atingido. E se nós continuarmos acrescentando cada vez mais soluto neste solvente, chegaremos a uma situação chamada ponto de saturação, que é a quantidade máxima de soluto que esta quantidade fixa de solvente é capaz de dissolver na temperatura dada. Neste ponto, nós chegamos ao chamado ponto de saturação, onde são formadas as soluções saturadas. Tanto as soluções insaturadas quanto a solução saturada, elas são soluções altamente estáveis. Se nós continuarmos a partir deste ponto, onde o coeficiente de solubilidade já foi atingido, a acrescentar determinada quantidade de soluto neste solvente, acontece que o solvente não tem mais capacidade de dissolver esse soluto. Então, nós poderemos ter duas situações. Este soluto precipitar, nós vamos ter o chamado corpo de fundo, quando você coloca muito açúcar na sua limonada e você percebe que ficou certa quantidade de açúcar no fundo do copo. Então, a gente diz que aquele açúcar, ele precipitou. Significa que que o solvente, a quantidade de solvente na temperatura dada, não foi suficiente para dissolver toda aquela quantidade de açúcar. No entanto, sobre condições especiais, eu posso dissolver
uma quantidade maior do que o coeficiente de solubilidade para uma determinada quantidade de solvente. E nesse caso nós temos as chamadas soluções supersaturadas, que são soluções instáveis. Vamos analisar a seguinte solução. Aqui nós já temos uma solução, já tem certa quantidade do soluto que se encontra dissolvida numa determinada quantidade de solvente. Então, nós podemos analisar essa solução quanto ela ser uma solução insaturada, uma solução saturada ou uma solução supersaturada, acrescentando uma determinada porção, uma determinada quantidade do soluto, chamado germe de cristalização. Aí nós podemos ter três situações. Na primeira, se esse germe de cristalização, essa pequena quantidade do soluto, ela for dissolvida, significa que nós temos uma solução ainda insaturada. Segundo, se essa pequena quantidade de soluto ela precipitar, ou seja, ela se depositar no fundo do recipiente, significa que a solução não é mais capaz de dissolvê-la e que nós temos já uma solução saturada. E esta solução passa a ser chamada solução saturada com corpo de fundo ou corpo de chão. E no terceiro caso, além da pequena porção que está sendo acrescentada, uma quantidade maior do soluto vier a precipitar, significa que nós tínhamos uma solução supersaturada. E todo o excesso, toda aquela quantidade de soluto, além do coeficiente de solubilidade, além do ponto de saturação, ela vai precipitar devido a essas soluções, elas serem soluções instáveis. Se nós tomarmos, por exemplo, determinados coeficientes de solubilidade para diferentes temperaturas, como na tabela, onde é mostrado o coeficiente de solubilidade para o nitrato de potássio por 100 gramas de água, no caso solvente, a diferentes temperaturas, nós podemos usar esse valor para formar uma curva chamada curva de solubilidade. Significa que os pontos sobre a curva em vermelho indicam o coeficiente de solubilidade para diferentes temperaturas. Qualquer ponto abaixo da curva significa que as soluções nessa região elas ainda não atingiram o ponto de saturação e elas são insaturadas. Quaisquer pontos acima da curva vão indicar soluções que apresentem corpo de fundo ou soluções que sejam supersaturadas. Então, se nós tomarmos aqui os três exemplos dados, os pontos X, X, Y e Z. No ponto X, ele se encontra abaixo, né? Essa região rósea se encontra abaixo da curva de solubilidade. Então, pontos abaixo da curva de solubilidade são soluções insaturadas. Então, X é solução insaturada. O ponto Y se encontra sobre a curva de solubilidade. Então, neste ponto, nós temos uma solução saturada. Lembrando que os pontos sobre a curva são pontos de saturação. Então, indicam soluções que são saturadas. E Z é uma solução que está acima da curva de solubilidade. E aí pode acontecer dois casos. Se tratar de uma solução supersaturada ou se tratar de uma solução que apresenta corpo de fundo. Existem alguns efeitos que podem afetar a solubilidade de uma solução. E aqui nós vamos falar especialmente sobre as soluções líquidas.
E com relação à solução líquida, os fatores que podem afetar a solubilidade são a temperatura e a pressão. Normalmente, a solubilidade de solutos sólidos tende a aumentar com o aumento da temperatura. Se nós observarmos aqui, por exemplo, né, tanto o nitrato de potássio quanto o dicromato de potássio quanto o cloreto de sódio, eles têm sua solubilidade aumentada com o aumento da temperatura. Porém, há casos onde a solubilização do sal ela é exotérmica, ou seja, ela libera calor. Esse tipo de substância que libera calor ao ser dissolvido tem a sua solubilidade diminuída com o aumento da temperatura, ou seja, sua solubilidade é favorecida pela diminuição da temperatura. Quando nós temos solução de gás em líquido, o efeito da temperatura é muito importante. Quando a temperatura ela aumenta, tende a expulsar o gás que se encontra dissolvido no líquido, de forma que, com o aumento da temperatura, a solubilidade dos gases ela tende a diminuir. Isso é muito notório, por exemplo, na influência da temperatura da água sobre a vida dos peixes. Então, por exemplo, peixes de regiões muito frias, eles não conseguem sobreviver em águas cálidas, justamente pela diminuição da concentração do oxigênio nas águas mais quentes. A truta, por exemplo, é um peixe de água gelada e ele só consegue sobreviver numa água de até 15 graus Celsius. Por quê? Com o aumento da temperatura, a quantidade de oxigênio diminui. Um peixe que já está adaptado a uma água fria, onde há uma concentração maior de oxigênio, ele não consegue sobreviver numa água mais cálida, que vai ter essa concentração diminuída. Outro fator que afeta bastante a solubilidade de gases em líquidos é a pressão. Quando a pressão ela aumenta sobre o gás, ela vai estar como que empurrando o gás para dentro do líquido, aumentando assim a solubilidade do gás. Esse processo é empregado, por exemplo, na produção de água gaseificada. Então, na indústria, o gás ele é pressionado, no caso o gás carbônico, sobre o líquido, e aí você tem uma água gaseificada. Entre as figuras abaixo, identifique a que melhor representa a distribuição das partículas de soluto e dissolvente numa solução aquosa diluída de cloreto de sódio. Então, nós temos aqui, a legenda nos mostra, os íons sódio estão representados pela cor laranja e os íons cloreto pela cor verde. E aqui nós temos as moléculas de água. Sobre a molécula de água, vamos recordar que ela apresenta duas regiões. Uma região com carga parcial negativa, que é o átomo de oxigênio, e a região dos átomos de hidrogênio com carga parcial positiva, formando dipolos. A orientação na dissolução do cloreto de sódio é tal que a região negativa da molécula ela vai ser atraída pela carga oposta. Cargas opostas se atraem. Então, ela vai ser atraída pelo cátion, pelo íon positivo, que é o íon sódio. Enquanto que a região positiva da molécula de água, ela vai atrair o ânion, o íon negativo, que é o cloreto. De forma que a orientação que nós teremos vai ser a apresentada na alternativa C, onde nós podemos observar que
átomo de oxigênio com carga parcial negativa, os átomos de oxigênio com carga parcial negativa, estão orientados para o cátion, com carga positiva. E os hidrogênios, com carga parcial positiva, estão orientados para o cloreto, com carga negativa. E sobre a curva de solubilidade, nós temos a seguinte questão. Uma solução saturada de cloreto de amônio foi preparada a 80 graus Celsius, utilizando-se 200 gramas de água. Posteriormente, essa solução sofre um resfriamento sob agitação até atingir 40 graus Celsius. Determine a massa de sal depositada nesse processo. A solubilidade do cloreto de amônio varia com a temperatura conforme o gráfico mostrado. Então, nós temos que observar os dados apresentados. Nós temos uma situação onde a 80 graus Celsius foi dissolvido certa quantidade do sal, do cloreto de amônio, em 200 gramas de água, que é o solvente nesta situação. No entanto, o gráfico que nos é apresentado nos dá a solubilidade do sal por 100 gramas de água. E podemos verificar, de acordo com o gráfico, que a 80 graus Celsius nós podemos dissolver até 60 gramas do sal por 100 gramas de água. Então, aqui nós temos 100 gramas. E nestes 100 gramas, nós podemos dissolver até 60 gramas do soluto. Se nós fizermos aqui uma proporção simples, de forma rápida, nós podemos ver que nós temos aqui uma relação de dobro. Então, 60 está para 100, assim como 120 está para 200. Então, em 200 gramas de água, nós podemos dissolver até 120 gramas do soluto, do cloreto de amônio. Ele diz que posteriormente essa solução foi resfriada até atingir 40 graus Celsius. Então, observe que a 40 graus Celsius nós podemos dissolver até 40 gramas por 100 gramas de água. Então, por 100 gramas de água, nós podemos dissolver até 40 gramas do soluto. Mas a solução preparada tinha 200 gramas de água. Então, a relação é a mesma da anterior, é de dobro. Se em 100 gramas de água nós podemos dissolver 40 gramas do soluto, em 200 gramas nós podemos dissolver até 80 gramas. De forma que, com o resfriamento da solução, a concentração passou de 120 gramas do sal por 200 gramas de água para 80 gramas por 200 gramas de água. Então, basta nós fazermos a diferença. 120 menos 80 e nós obtemos o resultado. Vamos precipitar 40 gramas. Por quê? Porque nós estamos aqui retirando solvente. Então, a solubilidade, ela diminui. E o que acontece com o excesso? Precipita. E, nesse caso, vão precipitar exatos 40 gramas. Então, pessoal,
essa foi a nossa bibliografia consultada, que vocês podem estar consultando para melhorar os conhecimentos de vocês. Nosso muito obrigado pela atenção. Não se esqueçam de deixar o like de vocês, se inscrever no canal, deixar os comentários e as dúvidas de vocês. Meu muito obrigado e até a próxima.